Nação corintiana, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, fiel, nesta tarde? Quero agradecer demais desde já a sua presença. Não esqueça de deixar aquele like, porque aqui no canal do Corintianeiro você sabe que eu respondo todos os seus comentários, sem exceção, fiel. Basta você comentar que eu respondo. Então vamos continuar a nossa parceria, vocês ajudando o canal com um like certinho, fiel. Lembrando que quando alcançarmos a marca de 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Timão para vocês. Fiel, Lucas Evangelista pode ser jogador do Corinthians? E o Hernani continua negociando com o Timão? Revelações do craque Neto. Vou falar para vocês tudo a respeito do mercado da bola. Vamos falar também sobre Cássio, Fagner e Paulinho. Terão seus contratos renovados. O Corintianeiro tem informação para vocês. Certo, fiel? Então já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então vamos falar sobre o que interessa sem enrolação nenhuma, tá, fiel? Porque o Corinthians, ele pode já renovar desde já, inclusive quero trazer essa informação exclusiva para vocês. O Paulinho aí, o Corinthians pode renovar o seu contrato nas próximas horas ou ainda nesta semana, tá, fiel? O volante já aceitou reduzir salários e o Corinthians também aceitou uma renovação, uma extensão até o final do ano, lembrando que esta renovação teve total apoio do treinador Antônio Oliveira. Então, Paulinho renovado com o Corinthians, ainda não é oficial, tá, fiel? Ainda não foi renovado, mas vai renovar, pelo menos é a informação que o corintianeiro recebeu antes de trazer este vídeo para vocês, tá? E ainda falando sobre renovação de contrato, o contrato do goleiro Cássio e do lateral Fagner vence em dezembro agora deste ano e o Corinthians também vai renovar o contrato dos dois atletas, tá, fiel? O Corinthians aí já encaminha negociações com os dois jogadores. Não sei se o Corinthians vai ofertar uma redução de salário por causa do que os jogadores estão rendendo, mas o Corinthians também deve estender os seus contratos pelo menos por mais um ano aí, tá, fiel? Então, podendo vencer em dezembro de 2025, caso renove com o Fagner e com o Cássio, que eu acredito muito que vai renovar. Pelo menos é as informações que eu tenho atualizadas que trouxe aí, que peguei, que coletei antes de trazer este vídeo para vocês. Então, Cássio praticamente renovado, está em negociação ainda, mas vai renovar. Fagner a mesma coisa e Paulinho, que é mais recente agora, porque o contrato vence no meio do ano, o Corinthians já encaminha aí a sua renovação também. Certo, fiel? Quero que vocês comentem sobre essas 3 renovações do Corinthians. O que vocês acham? Vocês acham que não deveria renovar? Vocês acham que deveriam renovar? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E lembrando que neste canal eu respondo todos os comentários, fiel, inclusive do primeiro vídeo de hoje eu já respondi todos os comentários de vocês. Aqui eu não deixo ninguém no vácuo, eu não me permito, basta você comentar que o corintianeiro vai responder, ok? Então vamos falar sobre o mercado da bola. Deixa eu atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo, porque o Neto, o apresentador aí do programa Os Donos da Bola, fez uma revelação muito importante, pelo menos de um jogador me pegou de surpresa, o outro não. O Lucas Evangelista, jogador do Bragantino, que tem contrato até o meio do ano de 2026. O craque Neto trouxe informação que o Corinthians tenta a sua contratação. Alguns vídeos atrás eu trouxe informações para vocês que o Corinthians teria desistido do Lucas Evangelista porque o Timão não gostou dos moldes de negociação que o Bragantino estava propondo. Inclusive, um dos moldes era envolvendo o jogador Gustavo Mosquito, que o Corinthians já deixou claro que não pretende negociar. Fiel, devo lembrar vocês que os agentes do Lucas Evangelista é da mesma empresa, os mesmos agentes que pertencem aí os direitos federativos do Pedro Raul e do Kaique, tá, fiel? Que pertence à empresa Rock Nation, que chama aí a empresa que agencia os jogadores, tá? Então o Corinthians tem uma boa relação, porque o Corinthians já efetuou o negócio de renovação de contrato, de contratação do Pedro Raul com essa agência, com esse grupo de empresários que representa aí o Lucas Evangelista. Então o Corinthians já tem um histórico de negociações com eles. O Corinthians retoma as negociações por Lucas Evangelista, tá, fiel? Então o craque Neto acertou em cheio aí, o Corinthians retomou negociações com o Lucas Evangelista. Porém, está tudo no início, está tudo no começo, não tem nada avançado com o Lucas Evangelista e nenhuma proposta em caráter oficial. Mas o Corinthians quer tirar o jogador do Red Bull Bragantino. Fiel, o que vocês acham? Eu quero saber a sua opinião, porque a informação mais atualizada é essa.
Agora eu quero saber o que você acha referente ao Lucas Evangelista no Timão. Você acha que seria uma boa contratação ou o Corinthians poderia procurar jogadores melhores no mercado? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião e obviamente que vou responder o seu comentário aqui. O outro jogador revelado pelo Craque Neto é o volante Hernani, ex-Atlético Paranaense, que hoje está no Parma da Itália. Fiel, quero trazer uma notícia muito importante aqui para vocês. Eu estou falando do Hernani no Corinthians há mais ou menos 2 semanas atrás, que o Corinthians nunca desistiu de negociar com o Hernani. E hoje o programa Os Donos da Bola trouxe e fico muito feliz com isso, porque é um programa de grande credibilidade no cenário esportivo brasileiro. Inclusive o Neto é conselheiro do Corinthians, tá, Fiel? Então o Neto trazendo informações que o corintianeiro trouxe há mais de 2 semanas atrás. É hoje que ele está trazendo. Vocês acham que o corintianeiro é bem informado ou não? Tá, Fiel? Então, é um importante, óbvio, que eu venda meu peixe aqui, porque eu pretendo ganhar a confiança de vocês cada dia mais. Então, o corintianeiro está sendo muito feliz em trazer notícias antecipadas e sendo confirmadas depois por grandes redes de televisão. Qual que é a história do Hernani, corintianeiro? É o seguinte, o Corinthians, quando o mercado estava aberto para transferências internacionais, o Corinthians tinha acertado tudo com o volante. Salário, tempo de contrato, tudo. Só que o Parma da Itália não liberou o jogador. Por quê, Fiel? Porque o Parma está na Série B, está em transição para a Série A. Eles estão em temporada lá. Porém, não descartou uma possível contratação do Timão quando eles subirem e a temporada se encerrar. E é nisso que o Corinthians está se agarrando. Porém, o mercado da bola está fechado, tá, Fiel? Devemos frisar muito bem isso. Essa é uma negociação que deve se concretizar no meio do ano, porque encerra a temporada lá, os clubes vão ficar parados, janela aberta, e obviamente que o Corinthians tem tudo para fechar com o Hernani. Eu sempre trouxe isto aqui no meu canal, tá, Fiel? O Corinthians tem tudo para fechar com o volante Hernani. Eu trouxe essas informações há mais ou menos 2 semanas atrás. Vivo repetindo que o Corinthians nunca desistiu de contratar este volante. E detalhe, Fiel, as características do jogador são ótimas. É um volante muito bom de bola, chuta muito bem, é um volante rápido, desarma muito bem no campeonato italiano. Ele é um dos jogadores que mais desarma. Obviamente que o Parma está na Série B, tá, Fiel? Então é um jogador de muito potencial e se vier para o Corinthians vai nos ajudar e muito, tá, Fiel? Inclusive eu quero que vocês comentem sobre o Hernani. O corintianeiro, mas qual que tá o status da negociação? Fiel, o status da negociação é que o Corinthians quer o jogador, o Corinthians monitora com o jogador, o Corinthians iniciou conversas para ter o jogador, só que obviamente não agora, tá, Fiel? Porque agora o mercado está fechado e o Corinthians tem que respeitar. Mas ele já começa a definir os seus alvos, porque o Corinthians não pode esperar de braço cruzado o mercado abrir para ir ele procurar jogador. Então os jogadores. Então ele já está definindo os seus alvos para quando o mercado abrir, ele já saber em quem investir. E o Hernani é um desses jogadores, certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber muito a sua opinião referente a este assunto. Quero trazer uma ressalva para vocês, inclusive pedir desculpa. Eu trouxe o Gabriel Moscardo na capa do primeiro vídeo e esqueci de mencionar sobre o jogador. É porque saiu informações que o Gabriel Moscardo estava pedindo para jogar. Detalhe importante, ele é jogador do PSG, está emprestado para o Corinthians, porque ele já foi vendido e ficou aqui para acabar o seu tratamento, tá, Fiel? Então, ele poderia jogar, ele está no Corinthians aí até a metade do ano, o Corinthians pode utilizá-lo porque ele está emprestado. Só que a grande questão é que essa informação, ela não é verdadeira. Gabriel Moscardo não quer jogar e o Corinthians também não quer utilizar, e eu acho isso uma decisão perfeita de ambas as partes. Por que, corintianeiro? Sendo que o Gabriel Moscardo é um bom volante, poderia estar nos ajudando muito agora. Fiel, obviamente que a cabeça do Gabriel Moscardo ele está lá no PSG. Ele não vai jogar com a mesma garra que estava jogando antes, obviamente com medo de machucar e estragar um contrato milionário que pode aí fazer a sua carreira financeiramente. E o Corinthians também não quer acostumar com um volante que sabe que não vai dar continuidade e no meio do ano ele vai embora. Então não tem por que o Corinthians entrosar o time com este jogador. Inclusive quero trazer uma observação para vocês sobre esse caso. O Duílio Monteiro, sempre o Duílio, né, Fel? O Duílio, acho que a gente saiu do Duílio, mas o Duílio não sai do Corinthians, porque é tanta cagada que ele fez que eu não posso deixar de mencionar. Como que o Duílio Monteiro Alves vendeu o Gabriel Moscardo para o PSG para pagar em 4 anos? Um dos clubes mais ricos do mundo,
o dono do PSG mexe só com petróleo. Como que o Corinthians, o do Willian Monteiro Alves, vendeu o Gabriel Moscardo para ser pago em 4 anos, fiel? Vocês querem que eu fale um porquê? Porque o PSG prometeu um adiantamento e, obviamente, o Corinthians vive sufocado na época do Willian Monteiro Alves. Ele precisava fechar o caixa do Corinthians no verde para não fechar no vermelho e, obviamente, que vendeu às pressas aí para o jogador, para o ex-presidente não fechar no déficit, tá, fiel? Então, mais uma cagada do Willian Monteiro Alves, você vender uma joia do Corinthians para um dos clubes mais ricos do mundo para pagar em 4 anos. Isso é inadmissível, só o do Willian Monteiro Alves consegue realmente fazer essas coisas. Mas comentem aí porque eu quero saber muito a sua opinião também. Vocês sabem que neste canal eu não deixo você no vácuo, eu respondo todos os comentários, faço muita questão disso e não me permito deixar vocês falando sozinho. Eu adoro comentar com vocês. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado mesmo, tá? Que Deus possa abençoar o seu dia e da sua família. E vai, Corinthians!